Olá! Nesta videoaula vamos aprender um pouco sobre Proteus, um ERP da TOTVS, onde trata grande parte das informações da empresa. Nesta primeira tela, é necessário inserir seu usuário e senha. Após inserir, clicar em Acessar Proteus. Após a autenticação, é direcionado para a tela de configuração inicial de acesso ao sistema. Essa tela controla algumas informações como database, filial e ambiente. Em relação à database, normalmente ela é utilizada a data do dia. Porém, é possível retroagir essa data para fins de lançamentos e ajustes contábeis. Em relação ao grupo, é padrão o 03 Prodite NC. A filial, ela normalmente é a filial 01 Matriz. Existe a opção da filial 02, que é destinado a lançamentos contábeis realizados pelo escritório de Curitiba. Em relação ao ambiente, equivalem-se aos departamentos da empresa, aonde faturamento é o departamento comercial, estoque e custo é o departamento de logística, existe o financeiro, compras, contabilidade e assim por diante. Em relação ao ícone que aparece ao lado da database ou do grupo, são campos de opções que podem facilitar o preenchimento da informação. No caso, clicar sobre o calendário ao lado da database, ele vai gerar um calendário onde você pode escolher a data de acesso. Em relação ao grupo ou a filial, ao ambiente, onde conter esta lupa, ele irá trazer todas as opções pertinentes do campo para acesso. Eu cliquei no ambiente, ele me trouxe todos os módulos disponíveis. Essa informação vai aparecer de acordo com suas permissões de acesso. Eu posso selecionar a desejada e dar um confirmar. Sobre esta caixa de diálogo, onde usar as informações acima em todas as sessões, é uma forma de você ganhar agilidade dentro do sistema. Se você utiliza sempre a filial 01, normalmente o ambiente 05 de faturamento ou sempre de estoque e custo e sempre na mesma database, ao clicar neste campo, irá desaparecer uma tela de acesso e configuração que existe dentro do sistema. Então, quer ganhar tempo e agilidade, é recomendado marcar esta caixa de diálogo. Após inserir essas configurações iniciais, clicar no botão Entrar. Esta é a tela inicial padrão de todos os módulos do sistema. E eu vou demonstrar para vocês em relação à navegação. Então, logo abaixo do logo da TOTVS, existe o nome do módulo a qual você está acessando. Ao clicar sobre ele, ele irá abrir aquela janela inicial onde você pode inserir a database, trocar essa database se for necessário, trocar a filial e também mudar de módulo. Além do campo da lupa, se você quiser alterar, é possível apertar a tecla F3, ele também vai abrir as opções a escolher. Logo abaixo, existe o campo Localizar. Por meio dele é possível ganhar agilidade na hora de entrar em uma rotina. Eu vou fazer uma demonstração aqui com o pedido de vendas.
digita uma palavra-chave da rotina, dá um pesquisar, e ele vai trazer todas as opções a qual contém a palavra pedido dentro no acesso do sistema. Isso vai aparecer de acordo com suas permissões. Então, como é um pedido de venda, eu vou clicar em faturamento, atualizações, pedidos, e está aqui o pedido de venda. Bastaria selecionar e dar um OK e eu seria direcionado para a tela do pedido de venda. Cada módulo que você acessa, ele aparece aqui as rotinas aqui nos recentes. Com isso, é possível adicionar as rotinas ao favoritos. Para fazer, deve clicar em recentes e no link adicionar aos favoritos. Aqui vão aparecer todas as rotinas que foram acessadas recentemente. Você pode selecionar as que você quer que apareça no favoritos e confirma. Agora essas opções vão estar salvas sempre que você acessar o sistema para ganhar uma maior agilidade no acesso. Algumas possibilidades de acesso em relação à navegação do menu ao clicar em qualquer uma dessas opções, note que ele vai gerar um detalhamento do menu aqui na esquerda e também na tela central ele vai trazer todas as opções que tem aqui, ele vai trazer nessa tela central. Por exemplo, eu tenho o cadastro, tenho 30 opções dentro do cadastro. Se eu clicar, ele vai me aparecer todas as opções de cadastros logo no menu esquerdo. Contudo, note que ainda nesta tela ele traz aqui o cadastro, ele fica aqui em cima, ele traz todas as opções que tem. Essas 30 opções que estão cadastradas aqui estão separadas aqui na parte central da tela. Eu vou acessar um cadastro de produto e vou acessar um segundo cadastro só para a gente fazer uma alternância entre acessos. Então, aqui em cima, notem, isso parece muito com o navegador de internet. Notem que ele gera abas onde eu posso alternar de um acesso ao outro. Essa apresentação de cadastro ela é muito similar em todo o sistema. Então, exemplificando essa de produto, aqui ele traz todos os produtos que estão cadastrados e um breve descritivo aqui acima. Quando eu seleciono um determinado produto, ele passa a marcar esse produto com uma faixa azul mais escura que as demais. Isso significa que eu estou selecionando o produto. Então, a partir do momento que eu for inserir uma ação sobre o produto, ele deve estar com essa faixa selecionada. Isso serve para cadastro de clientes ou qualquer outra atividade ou rotina de atualização de dados. Aqui, através disso, eu posso visualizar esse cadastro. Eu tenho um botão aqui embaixo onde eu posso visualizar. Eu também tenho a opção de dar 2 cliques sobre o cadastro. E ele vai me abrir a tela de cadastro desse produto, onde contém todas as informações referentes a este Provon da Glâmbia. Ainda no cadastro tem algumas abas de navegação onde consta distribuído as informações pertinentes a cada área, uma de impostos, outra relacionada a compras, outra da qualidade. Isso serve também para cadastros de clientes, tá? Então, aí claro, pertinente a um cliente. Eu vou selecionar um exemplo aqui. Aqui são as informações cadastrais em relação ao financeiro, em relação ao fiscal do cliente, de vendas e ainda outros. Aqui, para me realizar uma busca sobre um determinado produto, eu tenho um índice de busca rápido, onde eu posso buscar pelo código, pela descrição, pelo código de barras, entre outras opções. Eu vou selecionar uma descrição e vou colocar um produto aqui só de exemplo.
eu posso, sempre em letra maiúscula, eu posso preencher apenas o começo do nome, dar um pesquisar, ele vai me trazer as opções desses produtos que começam com a palavra case. Trouxe os primeiros 3 aqui na tela. Quando aparece um cadastro cinza, como está esse 766 ou esse 359, é que são cadastros bloqueados. Tá? Então, o que estão disponíveis é esse branco e azul. Essa diferença de cor ela serve apenas para um efeito de visualização. Quando está em cinza, aí sim ele tem uma ação efetiva, que ele está bloqueado. Em relação a filtro, se eu quero consultar apenas os produtos que são produtos acabados, por exemplo, então eu posso realizar um filtro nessa tela. Eu posso utilizar as informações destas colunas para realizar essa separação de informação. Então, vou nesse botão de filtrar, dou um adicionar, e aqui eu vou aplicar a regra do filtro. Então, qual é o campo que eu vou trabalhar a informação? O campo que eu vou trabalhar a informação é o tipo. Qual é o operador? Então, eu vou definir se é um campo que contém uma expressão, se ela é diferente de uma determinada expressão, se ela é maior que ou menor que. Então, neste caso, ela vai ser igual a apenas o que for PA, que é apenas produto acabado. Vou adicionar, vou confirmar. Ele vai aparecer nessa tela de filtros. Eu tenho a opção de salvar esse filtro para eventuais futuras consultas. Então eu vou deixar esse filtro salvo, vou selecionar ele e vou confirmar. Então aqui me trouxe todos os cadastros que são do tipo PA. Este foi um exemplo. Eu poderia, por exemplo, utilizar, eu quero consultar todos os que são do grupo de suplemento. Então eu vou lá no grupo, vejo o código do grupo é 0080 e aplico um filtro apenas do que for grupo 80. Vamos fazer um segundo exemplo. Então confirmei, vou selecionar esse e vou confirmar. Me apareceu somente aqueles produtos que são do grupo 80. Aqui existe diversas possibilidades de filtro, aí vai depender da tua necessidade de informação. Ainda em relação à navegação, se eu quiser consultar aquele menu lateral para trocar de módulo ou trocar de rotina, eu tenho aqui uma seta branca bem no canto esquerdo da tela que eu posso selecionar e ele vai me apresentar novamente o menu. O sistema permite 3 caminhos. O de atualizações, que é onde eu vou inserir, alterar ou retirar os dados. Consulta, onde eu vou consultar uma informação. E o relatórios. Os relatórios eles são uma consulta, mas de forma impressa. Eu posso gerar ele em um PDF, gerar em um Excel, gerar em um arquivo HTML e assim por diante. Vamos entender o conceito de como extrair uma informação do sistema. Isso pode ser feito através do acesso aos relatórios, presente em qualquer módulo. Lembre-se, antes de você consultar uma informação, você deve ter definido, deve ter muito claro qual é a informação que você precisa. Qual é a data, se é de um cliente, se é de um fornecedor específico, se é de um produto, são de vários produtos. Ter essa informação para aí então tentar extrair essa informação do sistema. Isso facilita bastante. Vamos utilizar um exemplo de quais são os produtos que um cliente adquiriu em um determinado período. Então podem notar que ele é bem intuitivo. Então relatório de cadastros, relatório de orçamentos, é um relatório de vendas, um relatório de faturamento, administração de vendas e assim por diante. Este relatório em específico, ele está em faturamento e faturamento de cliente por produto.
Vou dar um clique sobre a opção. Ele irá carregar essa tela. Essa tela ela funciona como padrão para a maior parte dos relatórios do sistema. Tipo, é a forma que você vai gerar essa informação. Será em um arquivo, será para uma impressora, selecionar as impressoras que estão cadastradas no seu computador, ou em uma planilha de Excel. É um relatório que eu quero enviar por e-mail para alguém. É em formato de HTML, PDF ou de banco de dados. Eu vou gerar um relatório em PDF. Então eu vou selecionar Spool e eu tenho uma impressora que gera em PDF, que é a CUT PDF. Aqui é o formato do papel e a sua orientação. Então eu posso mudar de retrato para paisagem. Aqui sai o título do relatório, a ordem das informações. Não são todos os relatórios que têm essa opção, mas quando tiver, segue um exemplo. Eu tenho uma coluna de clientes e eu quero ir uma coluna de data. E eu quero ordenar essas informações por cliente. Então ele vai trazer a coluna de clientes em ordem alfabética. Nesse em específico não tem uma opção a escolher. Em relação ao layout, é quando é padronizado um layout para você ganhar uma agilidade na extração da informação. Esse relatório em específico tem vários layouts criados, tá? Por regiões ou separando o público de privado e assim por diante. Na necessidade da criação de um, pode conversar com a TI para lhe auxiliar ou lhe explicar como fazer um layout em cima do relatório, fazer uma espécie de filtro ou alguma customização de informação. Aqui no botões de ações relacionadas é muito importante a questão dos parâmetros. Então todos os relatórios, acessa o botão de ações relacionadas e vai em parâmetros para definir as informações que você precisa extrair. Então, neste caso, tem do cliente até cliente. Quando o campo está em branco, na parte do ou de, e o campo abaixo, que é até ou para, está com vários Zs preenchidos, significa que eu estou buscando todos os cadastros de clientes. Se eu apagar esses Zs e deixar esse campo em branco, o sistema não vai me retornar nenhuma informação. Por isso a importância de, quando for necessário consultar todos, primeiro o campo em branco, o segundo completa com Z. Se eu quero de um cliente específico, como eu citei no exemplo, então eu posso, se já tiver o código, pode digitar direto, tá? Isso não é por nome, é pelo código do cliente, ou se não, só uma dica, o código dos clientes são sempre 6 dígitos. Se não, clica sobre a lupa e faz uma busca pelo nome desse cliente, se você quer um específico. Então você muda o índice aqui para nome e sempre em letras maiúsculas, em qualquer parte do sistema, na verdade, sempre em letras maiúsculas e sem acento, você vai realizar a pesquisa do cliente. Eu vou digitar aqui só um começo, na verdade já está trazendo. Ó. Então ele me trouxe todas as opções que começam com human. Eu não preciso digitar a palavra inteira e é recomendado não digitar 2 palavras, apenas o começo do nome do cliente. Também tem a opção de você pesquisar pelo CNPJ. Às vezes você não sabe como esse cliente foi cadastrado no sistema, então, mas tem o CNPJ, pode realizar essa pesquisa através do CNPJ. Também ele serve como parâmetro de busca digitar apenas o início do CNPJ. Só que preste atenção e confira até o final sempre. Confira todos os dígitos do CNPJ. Então, selecionou o cliente desejado, eu vou pegar um específico aqui, que eu tenho o código. Se é um cliente específico, deve ser repetida a informação no campo até.
Próximo passo, definir uma data. Então, vou selecionar aqui o período de 1/12 de 2012 até 31/12 de 2012. Eu posso também fazer um filtro aqui por produtos, selecionar um produto específico, mas nesse caso, como eu quero considerar todos os produtos, então eu vou deixar o primeiro campo em branco, o segundo preenchido com Z. Também vou considerar a informação total de vendedores. E abaixo, em cada relatório, tem a sua pergunta específica. Existem informações a serem controladas como moeda, que é a padrão do sistema E1, se inclui devolução, se ele gera estoque, eu estou considerando que movimenta, se ele gera financeiro também estou considerando que gera. Na dúvida do preenchimento de algum campo desses, você pode clicar sobre o campo e ele traz uma ajuda, ele traz um descritivo para você poder completar esse campo da maneira mais correta. Então vou dar um OK. Vou gerar esse arquivo em PDF. E ele me trouxe 5 páginas de informação. A primeira ele traz os parâmetros que você utilizou. E a partir da segunda já começa a trazer as informações a qual eu estou buscando. Esse específico ele tem um layout que ele traz o nome do cliente, ele traz o código do produto e o seu descritivo, ele traz o número do documento, ou seja, a nota fiscal em que foi faturado esse produto e sua data de emissão, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Então, esse cliente, a Humana Alimentar, comprou em 7 de dezembro 108 unidades de Energizip a um valor de R$ 3,00, totalizando 324. Ele faz uma soma total depois por produto. Então, no caso onde tem um produto com mais de uma nota fiscal, ele vai fazer uma soma nessa linha aqui embaixo. E lá no final do relatório, eu posso clicar aqui nessa separação entre as setas e digitar a última página. Ele vai me trazer o valor total de aquisição deste cliente no período escolhido. Só que ainda não gerou esse relatório em PDF para mim. Se você também tivesse optado pela opção de uma impressão física, seria uma segunda etapa a ser seguida, que é vir aqui nesse botão de imprimir, marcar e aguardar a geração, ou a impressão física, ou aparecer a janela para você poder salvar esse relatório em PDF. Se fosse em Excel, ele abriria direto no aplicativo da Microsoft. Após realizada a impressão, você pode sair e ele vai voltar à tela inicial dos relatórios.